E aí, Jubilee, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? A gente não se vê, culpa minha, né? Mas depois de um monte de gente lá no meu Instagram me pedir pra vir falar, né, sobre como tá sendo o pós-Saxenda, né, o pós-Ozempic. Eu tomei Saxenda primeiro, Ozempic depois. Eu vim aqui falar pra vocês, né? Porque a vida não é fácil, mas a gente vai sair vencedor dessa história. Fiz aqui um resuminho, só pra eu não esquecer o que eu vou falar. Então, quantos quilos eu eliminei? Fiz um roteiro, né? Quantos quilos eu eliminei? Mais ou menos um resuminho da minha história aqui, só para vocês entenderem qual que é o contexto. Quantos meses eu apliquei o remédio? O que eu senti quando eu estava aplicando o remédio e pós a aplicação do remédio? Quando eu parei? E o que aconteceu depois, né? Que é o que todo mundo quer saber. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês de antes e o depois, que é uma foto que eu tenho de biquíni. Tem algumas outras lá no meu Instagram, se vocês quiserem ver, @DaianeMouraOficial2. Não esquece do número 2, porque o primeiro Instagram eu fiz questão de perder e não sei a senha. Então é Daiane Moura Oficial 2. Eu vou colocar mais umas fotinhos que eu tenho aqui. Vai rodando a foto aí enquanto eu vou falando. Então eu sempre lutei, né, com a obesidade. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe, né, já viu alguns vídeos, 30 dias sem açúcar, então várias coisas que eu tentei fazer para poder sair desse ciclo, né, que é o ciclo do açúcar, o ciclo do vício do... Até me perdi, gente. Eu moro numa chácara, posso falar só isso, que não tem nada a ver com o vídeo, mas passou 4 tucanos voando aqui juntinho, 4 tucanos, olha que coisa louca. Gente, eu sou apaixonada por esse lugar aqui. Me segue lá no Instagram que vocês vão conhecer mais um pouquinho daqui, mais 4 tucanos, né, pra qualquer um, né? Mas desculpa aí, vou voltando agora na história. E várias vezes eu já tentei fazer várias coisas diferentes, né, pra emagrecer. É a dieta do sol, da lua, a dieta da USP, a dieta da sopa, a dieta de tudo. E assim, não é que não resultava, resultava, mas também não era nada que eu conseguisse levar adiante, né? Quando você faz aquela dieta do sopão, você não consegue levar, porque aquele sopão, você pega ranço, quem nunca pegou ranço, de algum ingrediente do sopão, de tanto comer aquele sopão, pra ver se emagrecia. Eu peguei ranço do salsão. Eu ia falar Sansão, mas esse é o da Dalila, né? Peguei ranço do salsão, mas eu não posso sentir o cheiro dele à distância. Enfim, e aí eu tava procurando uma forma na internet, né? A gente louca da internet procurando no Google ali, uma forma de conseguir entrar nos eixos, de conseguir fazer uma reeducação alimentar. Encontrei um pessoal falando dessa caneta de Saxenda. E aí eu lembrei que até a minha dentista já tinha me falado dessa caneta há um ano mais ou menos. E eu não tinha levado muito a sério. E aí comecei a tentar encontrar informações, né, de nutricionista, de nutrólogos, de... Como é que chama aquele outro médico, gente? Endocrinologista, né? E aí eu comecei a procurar esse pessoal e vi que a maioria estava falando assim super bem. Aliás, eu não encontrei ninguém falando mal até hoje. E aí eu marquei uma consulta, porque eu sou dessas e eu também não gosto de fazer as coisas, né, sozinha por mim mesma, porque eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de meu organismo não estar preparado, eu tenho até receio do que o médico vai falar de certos medicamentos. Mas foi uma ótima, porque assim, fiz vários exames, fiz uma consulta com um nutróloga, fiz vários exames. Eu tenho uma nutróloga para indicar, que é a quem eu tô passando agora. Eu vou colocar o nome dela aqui na descrição do vídeo, tá? E ela tem canal também no YouTube, depois, se vocês quiserem conferir lá o que ela fala, é muito legal. E aí eu passei com essa nutróloga e aí ela falou assim, olha, Dai, faz esses exames aqui e vamos ver se você pode usar a caneta, né? Fiz os exames, estava tudo certo, fiz um ultrassom de abdômen total e uns exames de sangue. Estava tudo certo para usar a caneta, comecei a usar a caneta. Então, aí voltando aqui, né, ao meu roteirinho, eu usei a caneta por 6 meses. Essa caneta que eu usei por 6 meses, eu comecei com Saxenda e depois eu troquei por Ozempic. Mas eu usei Saxenda um mês só. E aí depois eu tava nessa época com outra nutróloga e quando eu troquei de nutróloga, ela falou assim, ó, não usa Saxenda não, usa o Ozempic somente porque ao invés de uma picadinha uma vez por dia, uma picadinha uma vez por semana e é bem melhor. Troquei, o valor é praticamente o mesmo, né? Eu nem lembro se tem alguma diferença de valor, mas assim, você gasta mais ou menos uns R$ 700 por mês, né? Por caneta. Eu comecei com 0,25, fui para 0,50 e eu não subi mais que isso porque eu não vi necessidade. E aí eu vou emendar aqui com a pergunta que eu senti. No começo da caneta, eu senti náusea uns 4 dias, mas nada que me levasse a vomitar, nada que levasse à morte, sabe? Uma náusea, assim, sabe quando você tá andando no carro, que você tá no banco de trás e você começa a ler? É essa mesma náusea, sabe? Uma coisa meio assim, que te deixa meio azul.
mas que não vomitei nenhum dia. E eu segurei firme ali, porque o que eu senti no primeiro dia estava muito mais forte, depois foi ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Eu falei, então a tendência é passar. E foi o que aconteceu, passou, não senti mais nada. Só que com 0,25, depois de um mês, eu já não estava mais sentindo aquela saciedade que eu sentia no começo, porque o Saxenda, né, o Ozempic, ele trabalha muito aí. Você come, aí você come, por exemplo, né, uma banana e você sente que comeu 4 bananas. Foi o que me acontecia. Então, você tem uma saciedade, né, muito maior. Ao final do primeiro mês, eu já não estava me sentindo mais tão saciada. Então, a médica falou assim, ó, pode subir para o 0,5. Eu não subi mais que o 0,5 porque a minha saciedade do 0,5 até o final foi a mesma e eu não vi necessidade de aumentar o remédio. Então eu fui até o final assim. Quando eu emagreci esse tanto de quilo que eu emagreci até agora, que foram 17 quilos, na verdade eu tinha emagrecido 18, mas eu tinha viajado, eu estava numa rotina muito mais séria, né, de caminhada todos os dias, né, por muitos quilômetros, porque eu estava viajando, fiquei 55 dias viajando. Eu tinha emagrecido muito mais rápido, né, por conta desse exercício físico. Depois que eu voltei, claro, tirei esse exercício, porque não dá para ficar fazendo tanta caminhada aqui, eu acabei engordando 1 quilinho, mas nesse 1 quilo eu estabilizei. Então eu voltei em janeiro, em fevereiro mais ou menos, eu tava com esse 1 quilo a mais, e aí agora a gente já tá em julho, e eu ainda tô com os mesmos 75, então graças a Deus estabilizou. Então, em janeiro eu ainda tomei a última caneta, em fevereiro foi quando eu parei, definitivamente. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, faz 5 meses que eu parei. Não engordei mais nem 1 quilo desse dia em diante. O que eu senti quando eu parei, que isso é importante. Na semana que eu parei, na mesma semana que eu parei, eu tive um surto e eu falei, gente, eu vou engordar tudo de novo. Porque eu tive um dia que eu comi a geladeira toda, né? Pizza fria, com arroz, com feijão, com abacate, com limão, comi tudo que tinha na geladeira. Mas aquilo, depois eu chamei a minha médica para conversar, parece uma psicóloga, né? Chamei ela, falei, ai, eu vou engordar tudo de novo, meu Deus, porque sem essa caneta. Ela falou assim, Dai, sabe o que você tá fazendo? Você tá jogando na caneta toda a responsabilidade, né, de ter emagrecido, você fez uma reeducação alimentar e você não tá se sentindo segura. Você tá achando que agora sem a caneta você não vai conseguir. Não é assim. Você se reeducou, né, na sua alimentação. Então aí eu coloquei aquilo na minha cabeça e me acalmei um pouco, não tive mais essas crises. Uma coisa que eu fiz até para dar uma alavancada foi na atividade física. Então eu estava fazia 1 ano já que eu estava fazendo pilates 2 vezes por semana. O pilates, para quem não conhece, ele é puxadinho. E o meu pilates principalmente, ele não é tão fofinho assim, sabe? Você fala assim, ai não, pilates é coisa de, né, de menininha, não é? Ele te traz uns músculos, né? Vou colocar minha foto aí de novo para vocês verem que esse mini tanquinho, né, que está aí sendo prospectado nessa barriguinha, eu tô conseguindo ele com pilates. Inclusive, dá uma olhada de novo na foto, o meu ombro, que tava muito mais para cima, sabe? Que ele tá descendo e tá se alinhando, é o pilates também. Mas o pilates, a gente sabe, ele queima um pouco de caloria, mas não é muito. E eu gosto eu gosto não, né? Eu acredito nesses estudos que estão saindo aí sobre musculação e que a musculação faz conforme você tem mais músculos, né? Não quero ficar musculosa, tipo Hulk, não é isso. Mas conforme você fica mais durinha, você gasta mais calorias pro seu dia a dia, caloria basal, né? E aí você acaba que você queima mais calorias sem fazer nada. Não sem fazer nada, mas assim, a sua caloria basal, aquela caloria do dia a dia que você gasta para viver, você gasta mais. Então eu sou adepta a essa teoria. Então o que eu fiz? Resolvi fazer 2 vezes por semana musculação. Então eu faço 2 vezes por semana pilates e 2 vezes por semana musculação. E eu não senti nenhum aumento de peso, não baixou também, tá no mesmo lugar, mas eu senti assim a cintura mais fina, né, o braço mais fino, então o corpo parece que vai se encaixando, né, e vai entrando no lugar. Mas onde eu tava, né, o que aconteceu depois que eu parei de tomar o Ozempic? Eu fiz isso, eu aumentei o gasto calórico, né, com esses exercícios, mas do que eu tava, da alimentação que eu já tinha trocado, que eu já tinha feito uma reeducação alimentar, eu não troquei mais nada. Eu como o que eu estava comendo desde antes. E aí eu troquei bastante coisa, assim, no dia a dia, né? Então, assim, de manhã, vou dar só um exemplo do café da manhã, depois eu faço um outro vídeo para falar só de alimentação, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Mas o café da manhã que eu comia, né? Todo mundo sabe aqui, né?
o pessoal falava assim, você come bolo Puma com requeijão no café da manhã. Eu comia bolo Puma com requeijão no café da manhã. E, tipo, 2 fatias grandes. Eu troquei por crepioca. Aí troquei por crepioca com banana. Ela é baixíssima caloria? Não é. Mas ela não aumenta o meu índice glicêmico. Então, eu não fico com fome em seguida depois de eu ter comido, o que acontecia muito com o bolo Puma. Eu comia, daqui 1 hora eu estava faminta de novo e aí eu precisava de mais carboidrato outra vez. Então, eu acho que é muito isso que a gente tem que olhar. Não é só as calorias do que você está comendo, mas a qualidade daquilo que você está comendo, o que ele vai fazer com o seu organismo. Isso é muito importante. E eu coloquei aqui por último, né, que eu acho que o que alavancou a estratégia que eu usei para que desse certo, desde o começo eu tinha isso em mente. De que não adianta você tomar o remédio, você se aplicar e gastar 700 pau por mês se você não trocar os seus hábitos. Porque o que vai acontecer? Assim que você parar a última injeção, você vai voltar a não se sentir tão saciada com as coisas que você comia e você vai voltar a comer muito, comer mais, comer sempre. Se você trocar os seus hábitos, né? Se você usar aí 6 meses, 1 ano de remédio, sei lá, até mais um pouco, dependendo, né, do grau de obesidade, e você conseguir pegar esse tempo para você realmente trocar os seus hábitos, é muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque você já trocou, você já não compra as mesmas coisas para ter na sua casa, então você já se sente outra pessoa, sabe? E hoje eu me sinto muito mais disposta. Antes de falar, pedir para academia, eu já me arrepiava. Hoje, claro, quem disse que eu não tenho uma preguicinha de vez em quando? Tem, mas eu vou. Eu vou e me sinto muito melhor. Quando eu chego lá, que eu faço, eu me sinto tão bem que eu penso, meu Deus, por que eu tenho preguiça antes de vir pra cá, que é tão gostoso? Então, é isso. Eu acho que o ponto principal tá aí, nessa estratégia que você tem para começar a se aplicar, né? A Saxenda, o Ozempic, o que quer que seja. O que eu vou pedir para vocês é o seguinte, se vocês quiserem, né, alguma informação, saber alguma coisa, se quiser ir lá no meu Instagram e colocar uma mensagenzinha para mim, @DaianeMouroOficial2, eu respondo diretamente para vocês. Se eu achar que né, tipo, o assunto é muito complicado e dá tema para um vídeo, aí eu respondo para vocês e faço um vídeo aqui também, tá? Mas o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre como é que o meu cardápio, como é que eu troquei esse cardápio, o que eu comia antes, o que eu tô comendo agora, que eu acho que aí faz sentido para quem tá nessa pegada, nessa linha, tá bom? Então é isso, muito obrigada, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.